Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esse é um material complementar da disciplina de Controle Digital. Em nossos vídeos anteriores, nós abordamos o processo de conversão analógico-digital e o processo de conversão digital-analógica, ou seja, como é o processo de eu pegar um sinal analógico e discretizá-lo, e depois o processo de eu reconstruir a partir de um sinal discreto, um sinal analógico ou contínuo. Neste vídeo, nós vamos analisar o efeito do processo de discretização em cima de sistemas. Então nós vamos comparar sistemas contínuos com discretos e vamos ver também um primeiro método de discretização. Bom, vocês já viram aí nas disciplinas anteriores que um sistema contínuo ele é modelado através de equações diferenciais no tempo. Para facilitar a resolução de problemas, esse sistema contínuo ele pode ser representado também no domínio da frequência ou através da função de transferência em Laplace. Já sistemas discretos, eles são representados no tempo por equações a diferenças. E o equivalente à transformada de Laplace para sistemas contínuos, em sistemas discretos nós vamos aplicar a transformada Z. Por que nós não aplicamos a transformada de Laplace? Nós vamos ver ao longo do curso. Então vamos relembrar um pouco um sistema contínuo, o porquê a gente aplica a transformada de Laplace para resolver um sistema contínuo. Então, o sistema contínuo ele é representado por equações diferenciais. Então, aqui nós temos um exemplo de uma equação diferencial de um sistema contínuo, certo? Se eu quiser, então, saber qual que é a saída que eu tenho desse sistema para uma dada entrada no tempo, eu preciso calcular aí a integral de convolução entre a função de transferência do sistema e o meu sinal de entrada. Esse cálculo dessa integral de convolução não é algo muito simples, dependendo da minha função, tanto do meu sistema quanto do meu sinal. Então, para tornar esse processo de resolução mais simples, nós usamos então a transformada de Laplace. Por quê? Quando eu aplico a transformada de Laplace, o que é uma integral de convolução no tempo passa a ser um produto simples no domínio da frequência, no domínio de Laplace. Então nós aplicamos a transformada de Laplace na minha função de transferência do sistema, obtenho ela no domínio S. Eu aplico a transformada de Laplace em cima do meu sinal de entrada. O meu sinal de saída no domínio da frequência, ele vai ser igual ao produto da minha função de transferência em S pela minha entrada em S. Uma vez que eu tenho a minha saída em S, o que eu preciso agora é aplicar a transformada de Laplace inversa e eu vou obter então a minha saída no tempo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente nesse processo é que a saída que eu estou obtendo é para uma dada função de entrada. Se eu mudar essa função de entrada, automaticamente eu tenho que refazer todo o processo. Como o meu sistema no domínio do tempo é representado por uma equação diferencial, e a equação diferencial é implementada através de derivadas, e a derivada, a sua definição é o limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. No domínio discreto nós não podemos fazer isso, porque a menor definição de tempo que eu vou ter entre duas amostras é o período TS. Eu não tenho como fazer esse período tender para zero se eu não fizer a frequência tender para infinito. Então, se eu usar uma frequência de amostragem fixa, eu não tenho o menor tempo que eu posso ter entre duas amostras é o TS. Eu não tenho como fazer esse tempo tender para zero. Certo? Então não é possível ter derivadas de funções discretas. Então um primeiro método de discretização
é chamado aí de Euler, certo? Então eu posso obter aí uma aproximação de Euler de derivadas, tanto de primeira, segunda ou de terceira ordem, ou de ordem mais elevadas. Nós vamos ver aqui o exemplo para derivadas de primeira e segunda ordem. Como a minha função discreta ela só é definida em múltiplos de TS, então eu tenho a minha função mostrada em KTS, K mais 1 vezes TS, K mais 2 vezes TS e assim sucessivamente. Como o TS é fixo, frequentemente nós não representamos ele dentro da função, certo? A gente simplesmente representa f, em vez de usar parênteses, é mais usual usar colchetes. Aí eu vou ter então f de k mais 1, f de k mais 2. O período TS está implícito, certo? Eu sei que eu estou trabalhando com dado período de amostragem, para não ficar repetindo ele sempre, em geral a gente suprime ele ali de dentro dos colchetes. Bom, uma aproximação para derivada de primeira ordem seria ΔX, que seria f de k menos f de k menos 1, dividido por ΔT. No caso aqui, o período entre essas duas amostras é o TS, que é o período de amostragem. Então eu posso aproximar minha derivada de primeira ordem por essa definição. Bom, se eu aplicar a derivada de primeira ordem dentro da derivada de primeira ordem, eu vou chegar na definição da derivada ou na aproximação da derivada de segunda ordem. Então a minha derivada de segunda ordem vai ser f de k menos 2 vezes de f de k menos 1 mais f de k menos 2 dividido por ts ao quadrado. Se eu aplicar novamente agora em cima da derivada de segunda ordem, eu aplicar ela numa derivada de primeira ordem, eu vou chegar na função da derivada de terceira ordem. Então eu posso ir aplicando esse processo sucessivamente para obter derivadas de mais alta ordem. Bom, então no domínio discreto, em vez de ter uma equação diferencial no domínio do tempo, nós vamos ter o que nós chamamos de equações a diferenças. Essa equação, a diferença, ela é um somatório de produtos. Então eu tenho constantes que multiplicam o meu sinal. Então eu tenho constantes que multiplicam o meu sinal no instante atual e em instantes anteriores. Tanto para o meu sinal de saída quanto para o meu sinal de entrada. Bom, a saída do meu sistema, ela vai ser, agora, não vai ser mais uma integral de convolução, porque nós não temos o diferencial. Aqui vai ser o somatório de convolução. Então, eu vou ter, então, minhas equações a diferenças, com essa somatório de convolução com a minha entrada. Se eu resolver esse somatório de convolução, eu vou ter a saída do meu sistema, no domínio do tempo, certo? É um tempo discreto, mas é no domínio do tempo. Esse somatório de convolução também não é algo tão simples de fazer, certo? De modo semelhante aos sistemas contínuos, para resolver esse problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a transformada z sobre a minha função de transferência, minha equação a diferença. Vou aplicar a transformada z sobre o meu sinal de entrada. A minha saída vai ser simplesmente o produto da minha função transferência em z pelo meu sinal de entrada em z, certo? Fazendo esse produto, eu vou ter aí a minha saída. Uma vez que eu tenho a minha saída agora em z, basta eu aplicar a transformada z inversa sobre a minha saída, eu vou ter a minha saída aí no tempo, certo? No tempo discreto. Lembrando novamente que essa saída, ela foi obtida para uma dada entrada. Se eu fizesse processo por um degrau unitário, por exemplo, e depois eu mudar a entrada para uma outra qualquer, eu vou ter que repetir o processo, certo? Então, de novo, quando eu faço esse processo de aplicar a transformada z ou aplicar a transformada de Laplace sobre minha função de transferência, sobre meu sinal de entrada, faço o produto, obtenho a minha saída, aplico a transformada inversa de Laplace ou z, sempre que eu faço esse processo, eu estou obtendo uma saída
para uma dada entrada. Se eu mudar a entrada, eu tenho que refazer o processo. Vamos agora ver um exemplo de discretização por esse método de Euler. Eu tenho então aqui uma equação diferencial que me modela aí um sistema. Tem uma entrada que é uma entrada senoidal. Então, se eu quiser obter o meu y de t, que é a saída do meu sistema contínuo, eu preciso então resolver a integral de convolução no tempo. Bom, a forma alternativa que nós temos de fazer isso é: aplico transformada de Laplace na minha equação diferencial, chego na minha equação de Laplace, minha função de transferência em S, que vai ser igual, nesse caso, S mais 5 sobre S mais 0,5. Aplico também a transformada de Laplace sobre a minha função senoidal. Vou chegar ali que a minha entrada x é igual a 2π sobre S ao quadrado mais 4π ao quadrado. Agora, a minha saída y de S é simplesmente o produto dessas duas funções. Então, nós temos aqui o diagrama de Bode da minha função de transferência. E do lado direito eu tenho o meu sinal de entrada no tempo, certo? Que é o sinal senoidal. Então, se eu pegar esse sinal senoidal e aplicar no meu sistema, então a minha saída em Laplace, né, é um sistema de terceira ordem. Notem aqui no slide que nós temos S ao cubo, né? Para nós obtermos a função no tempo, a minha saída no tempo, o método aí mais comum é, primeiro, aplicar frações parciais para obter funções mais simples que eu possa encontrar numa tabela aí de transformada de Laplace inversa. Então eu consigo obter aí a soma de 3 funções de transferência mais simples. Se eu aplicar agora a transformada de Laplace inversa, eu vou ter a soma de uma função exponencial com uma função cosseno. Então, notem que essa função exponencial ela vai tender para zero conforme o tempo tender a aumentar. Então, eu tenho, quando eu aplico aquela função senoidal na entrada do meu sistema, eu tenho primeiro um deslocamento para cima, depois esse meu cosseno vai tendendo aí para oscilar em torno de zero. Então, ele tende aí a oscilar em torno dessa função exponencial. Então, essa resposta aí do meu sistema contínuo seria um método de solução a esse problema, certo? Então, se eu quiser aproximar esse meu sistema contínuo de um sistema discreto e tentar resolver novamente o problema, se nós usarmos aí o método de Euler para discretização, o primeiro passo é substituir as derivadas pela definição de Euler de primeira ordem, certo? Então, a minha derivada dy dt, ela passa a ser y de k menos y de k menos 1 sobre ts. E a minha derivada de x dt, ela passa a ser x menos x de k menos 1 sobre ts. Os demais coeficientes ali não se alteram, certo? Ele vai ser simplesmente y de k, e o x vai ser simplesmente x de k, certo? Então eu tinha y de t, x de t, agora eu tenho y de k e x de k. Bom, o meu próximo passo, eu vou reorganizar essa equação de diferença, certo? De tal forma que eu junte o termo y de k e também junte os dois termos x de k. Então, se eu reorganizar essa equação, eu vou ficar agora com uma nova constante multiplicando o y de k, uma nova constante multiplicando o y de k menos 1 e o mesmo ali para o x de k e para o x de k menos 1. Então, notem, primeira coisa que a gente vai notar aí é que os coeficientes da minha equação a diferenças não são os mesmos da equação diferencial. Em cada coeficiente da minha equação a diferenças, por exemplo, o α1 da minha equação a diferenças, ele depende do A1 da minha equação diferencial, depende do A0 da equação diferencial e também depende do TS. Automaticamente, se eu ao mostrar essa função com frequências diferentes,
eu vou obter diferentes coeficientes. Cada vez que eu mudar a frequência de discretização, eu vou obter uma equação de diferenças diferente, certo? Com coeficientes diferentes. Então notem aí que cada um dos meus coeficientes da minha equação de diferenças, eles dependem ali do TS. Bom, um método de resolução para esse problema discretizado, né, a partir então da minha equação de diferença, nesse caso aqui, eu tenho um y de k, que ele depende do y anterior, ou seja, k-1, depende da minha entrada atual e também depende da entrada passada anterior, ou seja, x de k-1. Então ele depende desses três fatores. Se eu conheço a saída anterior, a entrada atual e a entrada anterior, eu consigo ir calculando aí ponto a ponto a minha saída atual. Então esse é um método de resolução chamado aí de método interativo. Como a minha função de entrada é conhecida, eu tenho facilmente as entradas anteriores aí, certo? Eu também posso, se eu supor que nós vamos partir de condições iniciais nulas, quando eu for calcular o primeiro y de k, eu posso considerar, ou seja, y de k zero, eu posso considerar que o y de k menos 1 era nulo. Então, supondo aí condições iniciais nulas. Se não, eu tenho que dar as condições iniciais. Bom, aqui nós podemos ver nessa tabela, eu tenho então ali a minha equação diferencial, a minha equação a diferenças discretizada a partir daquela equação diferencial, os coeficientes ali da minha equação diferencial, e nessa tabela nós vemos como os coeficientes da minha equação a diferenças, eles variam quando eu vario a frequência de amostragem. Então nós estamos começando com uma frequência de 100 Hz, e estou diminuindo para 25, 10 e depois para 3,1, certo? Então notem aí que meus coeficientes variaram muito. E outra, né? Quando eu olho os coeficientes da minha equação de diferenças, eu não consigo reconhecer os coeficientes da minha equação diferencial original, certo? Principalmente se eu não souber o período de amostragem. Então, se eu tentar resolver essa equação pelo método interativo, essa equação de diferenças pelo método interativo, de novo, eu isolo o y de k, passo todos os outros termos para o outro lado da equação. Se eu quiser então calcular a minha saída para k igual a zero, ou seja, y de zero, eu preciso saber primeiro qual que é o valor do y de menos 1, ou seja, o y anterior. Se eu supor condições iniciais nulas, esse valor é nulo. Da minha entrada senoidal, eu também vou supor aí condições iniciais nulas, certo? Ou seja, meu seno foi aplicado no instante zero. Então, se todas os termos do lado direito da equação são nulos, eu vou ter que o meu y de zero é nulo. Quando eu der o próximo passo em k, for calcular o y de k igual a 1, ou seja, o y1, eu conheço a minha entrada anterior, conheço a minha entrada atual e também conheço a minha saída anterior, certo? Para y de 1, a saída anterior é o y de 0, que eu calculei no passo anterior. Agora o meu x1 não é mais nulo, então eu consigo aí calcular um valor de y1. Então eu posso ir dando sucessivos passos, certo? Sempre incrementando o k em uma unidade e calculando a saída atual. Eu sempre tenho a saída anterior, certo? E também tenho a minha entrada atual e a minha entrada anterior, uma vez que a função ali de entrada ela é conhecida. Nesse caso aqui, uma função senoidal. Então nós podemos construir aí minha saída por esse método chamado interativo, passo a passo. Qual que é a desvantagem desse método? Se eu quiser calcular a minha milésima saída, y para k igual a 1000, eu tenho que começar do k0 e chegar até o k1000, certo? Tem que resolver aí 1000 passos.
A vantagem é que esse processo é facilmente implementado em qualquer linguagem de programação, certo? Qualquer programa aí, a gente consegue implementar esse processo. Bom, vamos comparar aqui a minha saída do sistema contínuo em comparação com o sistema discreto. Então aqui, se eu amostrar esse sinal, se eu amostrar esse sistema e a minha função de entrada em 100 Hz, notem que a minha saída do sistema contínuo está nessa curva contínua em vermelho e a minha saída do meu sistema discreto está representada em bolinhas pretas, certo? Para cada ponta saída, uma bolinha preta. Notem aí que os dois, tanto o sinal contínuo quanto o sinal discreto, estão muito próximos, certo? Praticamente a gente quase não tem diferença. Se eu der um zoom ali no pico do seno, eu vou ver que bem no pico o meu sinal discreto está saindo um pouquinho, certo? Mas muito pouco, ele está tangenciando ali. Agora, conforme eu diminuo a minha frequência de amostragem e refaço o processo, eu noto que eu começo a perder um pouco de informação, certo? Mas com 25 Hz eu ainda tenho uma resposta boa. Eu só tenho um pouquinho de erro agora, de novo, bem no pico ali do seno. Se eu aplicar um zoom no pico do seno, eu vejo que alguns pontos saíram ali da curva. Para 10 Hz, eu diria que o resultado não está tão ruim, certo? Mas eu já diria que eu tenho perda de informação. Eu nem preciso aplicar um zoom para ver que os pontos ali no pico do seno estão se descolando, certo? Se eu baixar a frequência aí para 3,1 Hz, aí eu diria que já perdi bastante informação, certo? Já é difícil, olhando esses sinais, esses pontos aí do sinal discreto, imaginar que meu sinal contínuo é aquela cena que eu tenho representado na curva em vermelho. Então, conforme eu vou baixando a frequência de amostragem, eu vou perdendo informação. Notem que o meu seno tem uma frequência de 1 Hz, certo? Ou seja, para o meu sinal de entrada, eu não violei o teorema de amostragem. Eu tenho um seno de 1 Hz, estou mostrando um seno com 3 Hz, ou seja, 3 vezes maior que o meu sinal de entrada. Então eu ainda não violei o teorema de amostragem para a entrada, né, senoidal. Mas notem que a gente perdeu bastante informação, certo? Eu diria que não está uma boa resposta para 3 Hz. Até 10 Hz estava aceitável. Eu estava perdendo informação, mas estava aceitável. Mas para 3, com certeza, está bem ruim. Bom, pessoal, nós estamos encerrando mais esse vídeo. Novamente, eu espero que ele seja útil no seu estudo aí de controle digital.